Como vocês sabem, temos aí um novo titã na mesa de debates, Breno Altman, do canal Opera Mundi, jornalista, um cara que tem um conhecimento muito bom sobre muitos temas. Agora está engendrado aí nos debates, já ganhou uma notoriedade por debater com várias figuras, recentemente debateu com Paulo Bilinski, do qual o mesmo saiu no meio do debate, né? Saiu no meio do processo, o famoso... Arregou. Né? No meio ali do momento do debate. E agora ele debateu com um rabino sionista para poder levantar essa discussão sobre a diferença entre antissemitismo e antisionismo. Vamos acompanhar aí, então mais um react do corte do podcast Três Irmãos. Um abraço pro Rodrigo, pro Robertinho, pro Pedro, pra toda a equipe Três Irmãos. Link do vídeo aqui na descrição. E é isso aí. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, comentar e se tornar membro. Vambora. Bom, pessoal, esse aí é um comunista e eu já vi alguns debates dele, já vi posicionamento dele, vi ele no Vilela, vi ele em outros debates, agora descobri o canal dele e vi alguns vídeos dele. Eu acho muito interessante porque ele é comunista. Qual é a questão dele? Inclusive o Breno Altman também é. E já fica algo vinculado ao Breno Altman com o debate com o Rabino Ventura. Já fica exposto a ideia. Mas começando por ele. Ele é stalinista, logicamente ele é stalinista. O sionismo não começou com Theodor Herzl. Começou com Moses Hess. Entendeu? Moses Hess foi o professor de Karl Marx. Ele foi o primeiro sionista. Ele escreveu um livro chamado De Roma para Jerusalém, endereçado então para os judeus. Quando Karl Marx foi falar com Moses Hess, ele foi aprender sobre socialismo. Ele era socialista utópico. E ele, debatendo com Marx, eles chegaram a um ponto final. Ele era socialista utópico e o Marx então criou em cima do estudo dele o socialismo científico. Qual era a ideia que Hess tinha? Que a sociedade ela ia então através da conexão com a terra, através da educação voltada ao meio ambiente, ela ia então se emancipar, ia chegar numa sociedade utópica, onde o socialismo seria utópico. E isso foi praticado por quem? Pelos sionistas de 1882, que fugiram da onde? Da Rússia. Por quê? Porque eles eram ditos que eles eram comunistas. Lá, inclusive, se criou a teoria que os judeus iam dominar o mundo pelo quê? Pelo comunismo. Que foi os protocolos do Sábio de Sião, grandes mentiras e absurdos, mas a verdade é que o socialismo judaico ele era utópico. Tanto é que Hess ele não concorda com Marx. Por exemplo, o líder dos mencheviques era Julius Martov, que era judeu. Por quê? Porque os judeus eram na sua maioria os socialistas da época, isso desde as leis de maio de 1882, onde o judeu não podia plantar, colher, ter propriedade, só prostitutas poderiam trabalhar nas cidades com uma autorização do governo. Os judeus viviam no que eram chamado shtetl. Por exemplo, a minha bisavó, minha família fugiu da Rússia nesse período. Porque tu tinha mais ou menos 5 milhões de judeus na Rússia e o objetivo eram 3. Assimilar 1/3, exterminar outro por fome e epidemias e 1/3 expulsar. E realmente eles tiveram êxito quando mais ou menos 35 mil judeus eles fogem. Por quê? Porque eles já estão com a teoria de Moses Hess,
o mestre de Karl Marx. Eles eram socialistas, a maioria mencheviques, que vão ser todos expulsos pelo stalinismo que tu gosta, que tu ama. Por quê? Porque Moses Rez e outros socialistas utópicos já falavam, isso vai virar uma ditadura, vai ser tão maligno como é o nazismo, como é o fascismo. Então esses judeus, eles buscam criar sua própria cooperativa, o seu próprio sistema de educação. E assim eles criam, após adquirirem terras legalmente pela agência judaica, que vai fornecer para eles, como refugiados, terras para eles poderem plantar e viver, eles criam o sindicato deles, que se chama Stadrut. Esse sindicato já era, porque os primeiros judeus fizeram um Bund na Rússia, já sabiam já o sistema, como que o sistema socialista era benéfico, em certo sentido, de organizar grupos e massas de pessoas. E isso foi usado para começar as habitações, vamos chamar kibbutzim, onde eles vão viver nessas terras que foram compradas no tempo do Império Otomano. Porque o Breno Altman, nesse debate, ele fala para o rabino, mas os árabes também sofreram na mão dos otomanos. Todos eles, e o rabino te falou, eles eram muçulmanos e ficaram... E quem é que ajudou os árabes a se libertar dos otomanos? Os ingleses. Os ingleses, o Lawrence da Arábia, né? Eles sofreram na mão dos otomanos, então tu tem que agradecer aos ingleses que ficaram do lado deles. Ficaram do lado deles e ficaram contra os judeus. Porque Amin Hussein, que era nazista, morou com Hitler de 41 a 45, visitando campos de concentração. Quando ele perde a guerra, ele foge. E os ingleses, porque ele foge de volta para o Levante, para o Oriente Médio, para continuar a guerra contra os judeus, já que os nazistas decepcionaram eles. Os ingleses convidam ele para ser líder da causa palestina, tentam fazer o Plano Pio, ele não aceita. O Plano Pio foi uma proposta feita em 1937 por uma comissão britânica, a Comissão Pio, para tentar resolver o conflito entre árabes e judeus na Palestina, então sob mandato britânico. Ele sugeria dividir a Palestina em 2 estados independentes, um judeu e um árabe, com uma pequena área, incluindo Jerusalém, permanecendo sob controle britânico. A ideia era criar 2 estados separados devido à crescente violência entre as comunidades. Os líderes judeus aceitaram o plano de forma parcial, mas os líderes árabes rejeitaram totalmente a proposta. Por isso, o plano nunca foi implementado, mas ele foi a primeira sugestão oficial de partilha da Palestina. Isso influenciou planos posteriores, inclusive o da Organização das Nações Unidas em 1947. Como vocês viram, eles não aceitaram a primeira proposta feita pelos ingleses. Os ingleses que salvaram eles dos otomanos não aceitaram a proposta Pio de 1937, com uma terra muito inferior à proposta da partilha 10 anos depois pela ONU, onde se alega que Israel ficou com a maior parte. Eles já não tinham aceitado há 10 anos atrás, não aceitaram em 2000, porque o Arafat queria o bairro judaico, não aceitaram em 2008, quando o Ehud Olmert ia internacionalizar o bairro judaico, porque é bilhões de dólares que essa causa acarreta. E isso faz parte da ideologia, uma ideologia que hoje está enraizada nessa proposta que é o stalinismo unido com o nazismo, unido com o terrorismo. Então, tudo é contra a ideia de democracia, de pensamento livre. Essa é a questão. É disso que nós estamos debatendo. Amin Hussein era nazista, volta depois para o Oriente Médio, continua a guerra contra os judeus. Os ingleses, criando apoio, colocaram ele para ser líder da causa palestina. E o que ele pediu? O que ele pede para os ingleses para proibirem os judeus de virem
para a Palestina. Os judeus não podiam ir para o Brasil, que a gente vai ter aí a Araci, Dantas, que vão enganar o governo, que era antissemita. Os judeus não podiam ir para nenhum lugar, e isso que vai dar no gueto de Varsóvia. É isso que vai acontecer no gueto de Varsóvia. Por quê? Porque os judeus não podiam fugir para nenhum lugar. Nenhum lugar aceitável, nem o Brasil aceitável. Então, que moral vocês têm, cara? Que moral vocês têm para falar dos sionistas se o Brasil não aceitava fugitivos? Então, esses que sobreviveram primeiro do czarismo na Rússia, eles fizeram os primeiros kibbutzim com as doutrinas dos socialistas utópicos. Que vocês não sabem o que é essas ideias. Você não sabe, entendeu? Vocês foram criados com ideias stalinistas. E stalinistas, o que Stalin fez? Stalin matou todos. O último judeu que Stalin matou, Trotsky, que tentava fazer a ponte entre os mencheviques e os bolcheviques, traiu os judeus, e depois ele foi assassinado pela KGB. Assim como quando ele vai declarar o sionismo como inimigo, o que ele tinha dito? Que os judeus queriam me matar. E ele enforca 11 médicos. 11 médicos e fala, ó, esses médicos que queriam me matar são sionistas. E ele entra em histeria contra os judeus e proclama o sionismo inimigo internacional, que é a guerra de Hitler. Porque Hitler, ele primeiro proclama o sionismo internacional como inimigo, para começar o Holocausto. É o que vocês apoiam. É o que vocês apoiam. Vocês estão do lado errado. O Breno fala de pacto entre sionistas e nazistas, que muitos deles tinham a família deles no... Rabinho, o que é isso? Calma aí. Breno Altman confronta Rabino Ventura. Presos na Europa, onde eles morreram aos milhares. E não fala nada do pacto entre Stalin e Hitler, o pacto Molotov. Foi isso que deu no Holocausto, porque esses judeus, que eram 50% da social-democracia alemã, a gente vai ter a Rosa de Luxemburgo, entre outros, esses eram a grande ameaça do stalinismo. Esses eram a grande ameaça. Por quê? Porque eles acreditavam na democracia, né? Tanto é que Trotsky, por certo sentido, não aceita essas ideias stalinistas. Por quê? Porque sabe que aqueles mencheviques lá que ele apoiava falavam assim, ó, a gente não quer uma ditadura, a gente quer uma democracia, a gente quer ideias democráticas, a gente quer o povo no poder, e não um partido no poder. Então vocês estão longe de entender a verdadeira história sobre o socialismo. E agora o que vocês têm que fazer é continuar a causa stalinista. É nisso que vocês apoiam. Tu e o Breno Altman, que é acusado de falas preconceituosas, uma pessoa ensandecida, quando que ele vai falar sobre Moses Hans? Ele vai sempre falar que foi Theodor Herzl, que era um jornalista que não entendia nada sobre o judaísmo. Ele era jornalista, descobrindo aquele caso sobre a derrota da França contra a Alemanha na França, que vai ser conhecido como derrocata. Então, 35 anos antes de Theodor Herzl, ele tinha escrito esse livro. Tanto é que Theodor Herzl, em 1897, depois quando fica sabendo que Moses Hans, ele fala assim, se eu soubesse que Moses Hans tinha escrito, se eu soubesse que Leon Pinsker, que também fez a autoemancipação, e assim começou a dar a ideologia socialista para se começar as ideias dos kibbutzim. Ele falou, eu não faria nenhum livro. Mas isso parece que vocês não conhecem a história sionista, vocês querem falar de sionismo e não conhecem. É uma pena, porque vocês estão errados e estão mentindo. Essa que é a verdade. Desculpa, mas quem tem história, quem sabe história, sabe da verdade. E vocês só falam mentira.